Bom dia, pessoal. Na nossa aula de hoje iremos ver um pouco mais sobre o esporte de invasão. Na aula anterior vimos um pouco aí sobre o que é esporte de invasão e também demos início aí a falarmos um pouco sobre o handball, né? Que está entre um desses esportes aí de invasão. Então, só voltando um pouquinho aí ao conteúdo da aula anterior, esporte de invasão são aqueles esportes onde existe uma disputa de uma equipe que tenta ocupar o setor da quadra defendido pelo time adversário, tenta marcar pontos. Ou seja, o principal objetivo desse esporte, como o nome já nos remete, né? É a invasão, ou seja, invadir o campo opositor, o campo adversário, e que esse time ou esse grupo aí possa conquistar as suas pontuações. Continuando falando um pouco mais sobre o handball, né, na aula de hoje, ó, o handball ou handball, ele é um esporte coletivo que envolve passe de bola com as mãos. Então, diferentemente dos outros esportes como futebol, futsal, o handball ele usa é, as mãos como uma das ferramentas aí para que possa acontecer aí esse esporte. Ele é praticado entre duas equipes. O nome dessa modalidade esportiva ele é proveniente da língua inglesa, visto que hand significa mão. Então, handball significa mão na bola. Então, mão em bola, handball. A bola do handball é feita de couro e para as equipes masculinas ela possui um diâmetro maior. Sendo assim, para homens ela tem 58,4 centímetros de circunferência e tem uma massa aí, ou seja, um peso de 453,6 gramas. Já para mulheres, ela tem 56,4 centímetros de circunferência e ela tem um peso aí de 368,5 gramas. Então vemos aí uma diferença, né, entre a bola que as equipes masculinas usam para as equipes femininas. Aí trouxe aqui para vocês uma imagem que vocês podem observar também lá no nosso apostilado de educação física. Essa imagem aí ela representa o esporte handball, né? Que vocês conseguem observar que o ataque e defesa ele é feito com as mãos. Então as mãos são o principal aí alvo aí que é utilizado, né, pelos jogadores do handball. E vamos ver um pouco hoje mais também sobre a origem do handball. Onde foi que surgiu aí e quem criou, né, o handball? Então, o handball foi criado em 1999 pelo atleta e professor de educação física alemão Karl Schurz. Então, o professor e atleta de educação física, né? O alemão Karl Schurz, foi ele quem criou o handball. Né? Então, a origem do handball vem também aí de um educador físico. Ele nasceu em 1890 e morreu em 1956. Nesse ano, ele e outros parceiros de trabalho formularam um esporte para deficientes visuais chamado aí de Torbal. Então,
Além dele criar o handball, que é um esporte muito aceito aí mundialmente, né? Ele também juntamente com outros atletas aí, outros parceiros de trabalho dele, criaram um esporte aí voltado para deficientes visuais, que recebeu o nome aí de Torbal. Vamos ver agora um pouco da história do handball, né, em si. Desde sua criação, o handball, tal qual o conhecemos hoje, sofreu algumas modificações. Então, desde a sua criação lá em 1919 até os dias atuais, ele passou por mudanças que foram fundamentais aí nesse esporte, né? Para a ascensão desse esporte aí em todo o mundo. Então, o local do jogo, por exemplo, ele era ao ar livre, ou seja, em gramados, e os espaços eram menores. Agora, o esporte ele é executado em quadras fechadas de 40 por 20 metros, ou seja, de 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. Além disso, no início aí, ó, no início do o handball, ele era um jogo exclusivamente para mulheres. Então, os homens não praticavam no início de sua criação o handball. Mais tarde, e com sua inclusão nos esportes olímpicos, ele passou a ser jogado por ambos os sexos, ou seja, a partir dessa inserção aí do handball nos Jogos Olímpicos, foi que houve tanto ser jogada por homens, bem como também por mulheres que já jogavam no início aí desde sua criação, né? Então, como foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado lá em Berlim, na Alemanha, né? Durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, não demorou muito para que ele se difundisse pela Europa e ainda para outras partes do mundo. Então, a partir da origem lá de sua criação, que foi na Alemanha, lá em Berlim, ele se difundiu aí para outros países do mundo, que vieram aí a receber o handball em seus países, né? Outro fator que o diferencia de sua origem é pelo número de jogadores. Quando foi criado, ele continha um total de 22 jogadores, ou seja, 11 jogadores em cada equipe. Em cada lado da quadra tinha 11 jogadores. Hoje, o número foi reduzido para 14 no total, ou seja, são apenas 7 de cada lado. E no início lá da sua criação, em 1919, existiam aí uma utilização de 22 jogadores em quadra. No final dos anos 30, o handball passou a ser um esporte oficial nos Jogos Olímpicos de Berlim. Nesse momento, o jogo ainda era disputado por duas equipes de 11 jogadores cada. Com as novas mudanças, jogadores e espaço, ele passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos a partir de 72. Então, a partir do ano de 1972 foi que passou oficialmente aí, né, a ser um jogo olímpico e com as mudanças atuais, que são o que, ó, 14 jogadores, 7 jogadores para cada equipe em lado da quadra. E além disso, o esporte se espalhou pelo mundo e atualmente encontramos diversas competições que ocorrem a nível nacional e internacional. Merece destaque aí, ó, o Campeonato Mundial de Handball nas categorias feminina e também na categoria masculina. Em 1999 foi fundada aí, ó, a Federação Internacional de Handball, com sede na Basileia, na Suíça. Então, a sede da Federação Internacional de Handball, ela é na cidade de Basileia, lá na Suíça, né? Esse órgão ele é responsável pelo esporte a nível
mundial. Então, a federação aí de handebol ela é quem rege aí todas as questões relacionadas ao handebol aí em todo o mundo. Apesar da criação ter sido na Alemanha, a federação ela não se encontra aí, né, na Alemanha, mas sim na Suíça, é onde se encontra essa federação. Então, nos dias atuais, o handebol é praticado em mais de 180 países. Então, além da Alemanha, que foi onde surgiu lá o handebol no início do século aí de século 20, né? Em 1919, de lá para cá ele foi se expandindo para outros países até ser praticado aí em mais de 180 países atualmente. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje e posteriormente irei postar para vocês o vídeo aí explicando como vocês irão responder a nossa atividade referente a esse conteúdo da aula de hoje.